Shalom, queridos! Estamos no dia 23 de outubro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 28 de Tishri do ano 5783 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E o nosso propósito é nós estudarmos, meditarmos na porção semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. E sempre lembrando, queridos, que toda a exposição da Torá, da Parashá da Torá, está debaixo de uma orientação rabínica e com fundamentação judaica. Se você tem interesse pelos estudos da Torá e segue uma fé monoteísta, crença em um único Deus, eu tenho muita convicção que juntos iremos crescer e evoluir na nossa vida espiritual. Queridos, muito bem, essa semana nós começamos um novo ciclo de estudo da Torá. Nesse sentido, nós estaremos iniciando o livro de Gênesis, o livro de Bereshit. E a palavra Bereshit, ela se encontra no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Bereshit, ela significa no princípio, uma referência da criação de todas as coisas. Nessa introdução, eu gostaria de falar aqui, para efeito de informação, a Parashá que iremos estudar, a porção que iremos estudar, contém 146 versículos. A porção contém uma mitzvah, um mandamento, e para efeito de conhecimento, você que vai estudar a Parashá semanal na sua casa, ela abrange de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, versículo de número 8. E quando nós lemos aqui de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos encontrar muitos detalhes da criação. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 fala da criação, Gênesis capítulo 3 nós vamos aprender sobre o pecado de Adão e Eva. Gênesis capítulo 4, nós vamos ver ali o sacrifício de Caim e de Abel. Gênesis capítulo 5, os descendentes de Adão e Eva. E vamos entrar ali em Gênesis capítulo 6, uma introdução da geração da época de Noá, da época de Noé. Porém, com todo esse conteúdo, hoje eu gostaria de responder uma pergunta: qual o propósito da criação? É sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria de ler aqui o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2 na Torá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da água. Muito bem, então vamos deixar como base esses dois versos e vamos tentar aqui trabalhar em cima dessa temática. Qual o propósito da criação? Então, nas palavras do Humash, Deus, ele criou o mundo com a finalidade de fazer deste mundo inferior à sua morada. Então, nesse sentido, nós percebemos que o propósito da criação é fazer deste mundo a sua morada. Este é o propósito de Hashem, este é o propósito de Deus. Interessante que o Humash, ele traz essa terra como mundo inferior em comparação à grandeza de Deus e todo o universo. Então a terra, nesse sentido, ela é inferior. E
Já respondendo à pergunta, o Rumache nos diz que realmente o propósito da criação é Deus fazer deste lugar a sua morada. Veja as palavras do Rebbe Menahem Mendel referente à criação. Diz o Rebbe Menahem Mendel: quando tudo começou, a terra era aqui, o céu era aqui na terra. O plano físico, mais do que qualquer um dos mundos superiores, era o lugar no qual a presença divina queria estar. Nesse sentido, o Rebbe está nos ensinando que a vontade divina era estar neste lugar. Então, sendo assim, o propósito da criação é Deus fazer deste mundo a sua morada. E quando nós lemos aqui Bereshit, capítulo 1, versículo 2, nós temos uma forte evidência que Hashem, de fato, ele queria fazer, no início da criação, deste mundo a sua morada. Porque está escrito em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repare que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, neste mundo inferior chamado terra. Então, queridos, antes de nós avançarmos, é importante nós respondermos algumas perguntas. O que significa o termo Espírito de Deus se movia sobre as águas? É importante nós respondermos essa pergunta. Evidente que está ficando claro que o propósito da criação é Hashem fazer deste mundo a sua morada. Vimos isso com o Rebbe Menahem Mendel e vimos isso dentro do Rumache. Mas agora a própria Torá, ela mostra para nós, no verso de número 2, Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus estava aqui, pairando sobre a face das águas. E aí surge uma pergunta. Deus estava nos céus e o Espírito dele estava aqui na terra? Então são duas pessoas? Como nós interpretamos Gênesis capítulo 1, versículo 2? O que significa esse termo? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, a palavra Espírito aqui em Gênesis 1:2, ela significa Ruach, e Ruach significa vento, sopro em hebraico. Então nós podemos dizer que o vento e o sopro de Deus se movia sobre a face das águas. E de forma mais didática, nós poderíamos ler o versículo 2 de Gênesis 1 da seguinte maneira: a terra era sem forma e vazia, e o vento que saía da boca de Deus pairava sobre a face das águas. Então, logo de cara, nós já descartamos que Gênesis capítulo 1, versículo 2, se trata de uma defesa doutrinária que afirma que Deus é 2, que Deus é 3, que Deus é 44, que Deus é 50, 98. Não! Simplesmente a palavra hebraica em Gênesis 1:2, Ruach, é uma referência do vento que saía da boca de Deus, o fôlego de vida. E só lembrando que no início da criação, a terra era inanimada, não tinha vida. Então o fôlego, o vento que saía da boca de Deus, iria ter como propósito começar a dar vida a todas as coisas. E aonde nós vamos enxergar essa verdade? O próprio Bereshit, capítulo 2, versículo 7, nos mostra esse fôlego de vida em ação, esse vento que saía da boca de Deus na criação de Adão. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, vai nos dizer o seguinte: e formou o eterno Deus ao homem, Adão, pó da terra, e soprou em suas narinas o alento de vida. Então repare bem, o Eterno cria Adão
e sopra, ruach, o vento, em Adão, e Adão passa a ser uma alma vivente. Então está bem claro para nós, é claro que a ênfase aqui é mostrar a vontade de Hashem em habitar nesse mundo, onde o vento que saía da boca de Hashem estava pairando sobre as águas. Uma evidência que ele realmente criou esse mundo inferior chamado Terra para fazer deste mundo a sua morada. E aí nós abrimos aqui uma janela simplesmente para explicar esse termo, o Espírito de Deus, que é uma referência do vento, do fôlego que saía da boca de Deus. Mas, para não ficar nas minhas palavras sobre esse termo, eu trouxe aqui o comentarista Rashi. E o Rashi, ele vai explicar esse termo, e o Espírito de Deus pairava. Então, o que diz o Rashi, o maior comentarista da Torá? Rashi diz: o trono de Deus estava suspenso no ar e flutuava sobre a face da água. Olha o que o Rashi disse: com o sopro da boca de Deus e sob o comando da sua palavra. Então o Rashi vem e nos diz que era o trono de Deus que estava suspenso e flutuava sobre a face da água com o sopro, com o ruach que sai da boca de Deus. Então, evidente que Gênesis 1, versículo 2, não se trata de uma segunda pessoa. O Espírito de Deus aqui é o sopro, é o vento que saía da boca de Deus, o fôlego de vida, como está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O mesmo exemplo de Adão. Deus criou Adão, Adão era inanimado, não tinha vida, e o ruach de Deus entrou em Adão e ele passou a ser uma alma vivente. E aí vem a pergunta, queridos. Deus, ele criou este mundo, de fato, e com o propósito de fazer deste mundo a sua habitação. Vimos aí que o Rebbe Menahem Mendel nos garante isso, o Rumash nos diz isso, o Midrash também nos fala sobre esse conceito que Hashem cria o mundo para fazer deste mundo a sua morada. Explicamos Gênesis capítulo 1, verso 2, onde o fôlego, o vento que saía da boca de Deus estava aqui neste mundo inferior chamado Terra, sobre as águas, indicando assim a sua vontade de habitar neste mundo. E explicamos que o Espírito de Deus ali não se refere a uma segunda pessoa, mas sim ao vento, ao sopro e o fôlego de vida que saía da boca de Hashem. Agora, queridos, com base no que Deus, Hashem, ele criou o mundo. E eu gostaria que você refletisse comigo. Quando se constrói um prédio ou alguma infraestrutura, é evidente que nós tenhamos em mãos um planejamento, uma planta. E nesse sentido, os colaboradores daquela determinada construção pegarão a planta e seguirão ali todo o desenho, todo o planejamento e posteriormente, evidente, essa construção, esse edifício será construído de acordo com o que está escrito no planejamento e na planta. Então, nesse sentido, a Torá nos informa, o Midrash, a Torá foi a planta usada por Deus. Quando nós estudamos o Midrash, nós temos essa informação que, de fato, a Torá ela foi a planta da construção do mundo. Veja o que está escrito em Bereshit Rabá, capítulo 1, verso 4. A maneira do mundo. Um rei de carne e osso que constrói um castelo não o faz a partir do seu próprio conhecimento, mas sim do conhecimento de um arquiteto. O arquiteto não constrói a partir do seu próprio conhecimento, mas sim tem pergaminhos e livros para saber fazer quartos e portais. Assim também Hashem olhou para a Torá e criou o mundo. Nesse sentido, o que o Midrash está nos contando? Que
A planta usada na criação foi a Torá. Deus pegou a Torá na mão e leu: haja luz e houve luz. Nesse sentido, a Torá, a palavra do Eterno, ela existe antes da criação da terra. E tudo já estava, queridos, planejado por Deus, inclusive a criação da terra, como está escrito lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, repare, tudo tinha um propósito. Então, o porquê Deus criou o mundo? Para fazer deste mundo a sua habitação. O que ele usou para criar este mundo? A planta chamada Torá. Então, a Torá, nesse sentido, ela existe antes da criação do mundo. E pensando agora de uma forma mais organizada, mais ampla e de modo didático, veja bem, o Rumash, como nós aprendemos, ele nos informa que antes da criação da Terra já existia reinos espirituais. Por exemplo, um reino onde estavam as nossas almas antes do nosso nascimento. Então Hashem vem, ele cria a terra. Posteriormente, nós lemos aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, ele cria o homem, como está escrito lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. E a informação que nós temos, quando lemos Gênesis capítulo 1, é que Hashem coloca dentro do homem uma alma. Então o homem ele passa a ser uma alma vivente, um ser vivente, para cumprir a sua missão aqui na face da terra. E se nós fôssemos falar de modo didático para entendermos melhor o propósito da criação, então nós poderíamos enumerar da seguinte maneira: já existia reinos, inclusive o reino onde estavam nossas almas antes da criação da terra. Então, posteriormente, Hashem cria a terra com um propósito, fazer dessa terra a sua morada. Ele envia as almas dentro do corpo físico para que determinada pessoa ela cumpra a sua missão aqui na face da terra. E olha que interessante, na era messiânica, essas almas elas vão retornar ao corpo. Nesse sentido, nós iremos fazer de modo pleno dessa terra a morada do Eterno. Então, um dos propósitos da criação, de fato, é Deus fazer dessa terra a sua morada. E quem é o protagonista, o ator principal aqui na terra? É o homem. Então Deus ele cria a terra com a intenção de fazer dessa terra a sua morada. Ele cria o homem, ele coloca a alma dentro do homem. Então, nesse sentido, cada um tem uma responsabilidade para cumprir a sua missão aqui na terra e fazer dessa terra a morada do Eterno. E nesse sentido, nós tiramos uma lição. Nós temos uma responsabilidade. Quando nós olhamos para os profetas, nós percebemos, por exemplo, Isaías capítulo 11, vem o profeta Isaías e nos diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do Eterno. O próprio Tanar nos diz que naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. Nós temos uma missão aqui na terra. De fato, Deus criou este mundo para fazer deste mundo a sua morada. Agora, o que Deus criou para trazer a morada dele? O homem. Então nós temos uma responsabilidade de fazer deste mundo um mundo melhor. E nós, Bnei Noach, sabemos que junto com o nosso irmão mais velho, os judeus, nós temos a missão de trazer Torá, de trazermos o conhecimento de Hashem sobre a face da terra, porque a Torá ela tem o poder de mudar o comportamento das pessoas,
de fazer deste mundo o mundo melhor. Então nós, Bene Noach, entendendo todo esse processo da criação, uau, Deus, ele criou este mundo para ser a morada dele. Legal, ponto 1. Deus, posteriormente, quando lemos Gênesis capítulo 1, legal, Deus ele criou o homem e colocou uma alma dentro do homem para que este consiga cumprir a sua missão aqui na face da terra. Nesse sentido, todos nós temos uma missão a cumprir aqui na face da terra. E hoje, com o conhecimento que nós temos de Hashem, nós entendemos que a nossa missão, de fato, é trazer a morada de Deus para essa terra. Para os judeus, as 613 mitzvot. Para nós, Bene Noach, as suas 7 leis e as suas derivações. Então, nós como Bene Noach, vamos trazer a Torá, vamos trazer as 7 mitzvot e as suas derivações, vamos fazer desse mundo de fato a morada do Eterno, não cometendo idolatria, não falando mal do nome de Deus, não matando, não roubando, não praticando relações sexuais ilícitas, desprezando a nossa família, não maltratando os animais, sendo uma pessoa justa, porque esses comportamentos aceleram a chegada de Mashiach. E com a chegada de Mashiach e com a chegada do Messias, de fato, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Nesse sentido, aquele propósito da criação de Deus, de fazer deste mundo a sua morada, se tornará uma realidade em nossos olhos. Então, Baruch Hashem, procuramos entender que o propósito da criação é fazer deste mundo a morada de Hashem. Vimos isso no livro de Gênesis e com essa percepção, a aplicação prática para nós vamos mostrar através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, nós, Bene Noach, mostrar de forma clara a vontade de Hashem por meio das 7 leis de Noach. E nesse sentido, faremos dessa terra a morada do Eterno, cumprindo assim a sua vontade desde o início da criação. Baruch Hashem, Shavuot Tov a todos.